A segurança do trabalho no Brasil está passando por uma verdadeira revolução. E o nome dessa revolução é GRO, ou Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Vamos mergulhar fundo para entender por que essa mudança é muito mais do que só papelada. Ela redefine a forma como as empresas cuidam das suas equipes. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só comparar o antes e o depois. Antes, a gente tinha o PPRA. E o foco era bem restrito, né? Riscos físicos, químicos e biológicos. Agora, com o GRO, a conversa é outra. A visão é muito mais ampla, abraça todos os riscos da operação. Isso inclui os de acidentes, os ergonômicos e até os psicossociais. É de fato uma nova era. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai direto na fonte oficial, o novo Manual de Interpretação da NR1. É ele que explica nos mínimos detalhes como o governo espera que as empresas coloquem em prática o gerenciamento de riscos ocupacionais. E o ponto mais importante para a gente hoje: como os fatores psicossociais entram obrigatoriamente nessa conta. E o coração dessa nova filosofia toda é justamente o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ele é o grande sistema que organiza essa visão completa de 360 graus da segurança. Mas afinal, o que é o GRO? Pensa nele como um processo contínuo e sistemático. A palavra-chave aqui é contínuo. Não é para ser um documento feito uma vez e que fica esquecido na gaveta, sabe? Pelo contrário, é um ciclo vivo, que está sempre rodando para identificar, avaliar e controlar os riscos, mantendo os ambientes de trabalho seguros o tempo todo. E o GRO se sustenta em alguns pilares essenciais. A gente tem a documentação toda estruturada, a participação dos trabalhadores, que é fundamental, a integração com outros programas de saúde e segurança e, claro, uma abordagem sistemática, com foco total na prevenção. E para amarrar tudo isso, o famoso ciclo PDCA, que garante que a coisa toda esteja sempre melhorando. Nenhuma peça aqui pode faltar. E essa imagem aqui ilustra isso muito bem. O famoso PDCA: planejar, fazer, checar e agir. A grande virada de chave é abandonar aquela ideia de ter um documento que só fica na gaveta pegando poeira. A gestão de riscos agora é um processo dinâmico, que está sempre sendo revisto e melhorado. Tá, mas onde tudo isso fica registrado, formalizado? Aí é que entra o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Se o GRO é o processo, o PGR é a papelada, digamos assim. É o conjunto de documentos que materializa o GRO. A pergunta que não quer calar: eles são a mesma coisa? A resposta curta e grossa é não. E entender a relação entre os dois é fundamental para fazer a coisa toda funcionar. Então, olha só que simples. O GRO é o processo, é o sistema de gerenciamento como um todo. São as ações de identificar, avaliar e controlar os riscos no dia a dia. Já o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, é a documentação, é o registro formal que materializa esse processo. Ou seja, o GRO é o fazer e o PGR é a foto desse fazer. E o que a gente encontra dentro desse documento, o PGR? No mínimo, duas coisas essenciais. A primeira é o inventário de riscos. Pensa nele como um mapa completo de todos os perigos e riscos que existem na empresa. A segunda é o plano de ação, que é o roteiro, o guia que diz o que vai ser feito, quem vai fazer e quando vai fazer para controlar cada um desses riscos. Como é que a NR17, que fala de ergonomia, se encaixa nesse sistema todo do GRO? E a resposta é bem simples e direta. Essa conexão não é uma opção, ela é obrigatória e é fundamental para o sucesso de todo o gerenciamento. E qual é a filosofia por trás da NR17, da ergonomia? É uma ideia simples, mas muito poderosa. É o trabalho que tem que se adaptar ao trabalhador e não o contrário. O objetivo é ajustar as tarefas, o ambiente, as ferramentas, tudo, as características e limitações das pessoas para promover não só segurança, mas também conforto e um desempenho eficiente. Ok, mas como é que se faz essa análise ergonômica no dia a dia? Bom, a NR17 nos dá duas ferramentas principais, e entender a diferença entre elas é crucial para aplicar tudo isso do jeito certo. Olha só, a grande sacada aqui é entender essa diferença. A AEP, a Avaliação Ergonômica Preliminar, é a porta de entrada. É a primeira abordagem mais geral que se alinha perfeitamente com o GRO e deve ser feita para todas as situações. Agora, a AET, a Análise Ergonômica do Trabalho, é um mergulho profundo. Ela entra em cena quando a AEP identifica uma situação mais complexa, tipo uma queixa que sempre se repete, um acidente ou um problema que precisa de uma investigação detalhada, com relatório técnico e tudo mais. E é aqui que o sistema se amarra.
Os resultados das avaliações ergonômicas, principalmente da AEP, não podem virar um relatório avulso que fica esquecido numa gaveta. Eles precisam obrigatoriamente ser levados para dentro do inventário de riscos, que é o coração do PGR. É assim que a análise se transforma em gestão e ação. Esse fluxo resume o caminho completo. Começa com a análise ergonômica, AEP ou AET. Isso gera dados sobre os perigos ergonômicos e psicossociais. Esses dados são avaliados e as conclusões vão alimentar o inventário de riscos do PGR. E, finalmente, com base nesse inventário, o plano de ação vai definir o que precisa ser feito. É um ciclo lógico, completo e totalmente rastreável. E aqui está o pulo do gato. A norma trata os riscos psicossociais como uma subcategoria dos riscos ergonômicos. E o que isso quer dizer? Que não é para criar um programa separado para eles. A gestão dos riscos psicossociais é feita usando as ferramentas da NR17. É tudo parte de uma única e integrada análise ergonômica. Para deixar isso mais palpável, olha só alguns exemplos. A gente está falando de coisas como sobrecarga de trabalho, assédio, falta de apoio da chefia, ter que fazer 1000 tarefas ao mesmo tempo com uma exigência mental altíssima ou um ambiente com conflitos o tempo todo. São todos perigos que nascem da forma como o trabalho é organizado e gerenciado. E essa imagem do iceberg é perfeita para ilustrar um ponto fundamental. Indicadores como um alto índice de faltas, muita gente pedindo demissão ou brigas constantes, isso é só a pontinha do iceberg. São os sintomas que todo mundo vê. A gestão de riscos psicossociais nos obriga a mergulhar para encontrar o que está causando isso lá no fundo, na organização do trabalho. E com isso, a gente chega na parte final, no fechamento desse ciclo. Como é que toda essa informação é organizada e gerenciada de um jeito que funcione? E essa frase aqui resume tudo com perfeição. Ninguém conhece melhor os riscos de uma atividade do que a pessoa que está lá, executando aquilo todo santo dia. O conhecimento e a experiência de quem está na linha de frente são um tesouro para o GRO ser eficaz de verdade. Ignorar essa fonte de informação é um erro gigantesco. No fim das contas, a reflexão que o GRO nos provoca é essa. Segurança é só um monte de papel para cumprir a lei ou é uma cultura viva, pulsante, praticada no dia a dia por todo mundo? A mensagem é bem clara. A única resposta que realmente protege as pessoas é a segunda.